Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas 19 e depois 1 de Tessalonicenses, capítulo 5. Diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e o disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é um filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Tessalonicenses 5,14. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consolei-os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejas paciente com todos. Vede que ninguém de outro mal por mal, mas segui bem o bem, tanto um para com o outro como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não extingais ou não apagueis o Espírito, não desprezai as profecias, examinai tudo, retende o bem e abster-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chamou, o qual também o fará. Irmãos, estamos próximo ao fim. Nós somos chamados, uma parte já do remanescente, né? Então, uma das coisas, quando nós falamos santificação, e Deus assim, é tremendo que Ele confirmou, e era justamente o que Deus tinha colocado no meu coração, né? No sentido do o que se é deixar arder? O que é essa chama? Qual é a proposta do Evangelho para nós? Quando a gente olha o texto que fizemos de leitura, porque o que nós precisamos entender? Quando nós não observamos a nossa vida cristã, nós entramos numa religiosidade. A multidão que estava ali, que fez toda aquela crítica à atitude de Jesus para com Zaqueu, quando ouve do apóstolo Paulo a advertência dos últimos dias para a igreja de Tessalônica, como eles deveriam se portar, quando Paulo ele faz essa admoestação à igreja: olha, não apagueis o Espírito, não desprezai a profecia. Não é o eis que vos digo, não. Profecia é o que está sendo liberado aqui nesta manhã. É a palavra de Deus. E às vezes ela é liberada num culto, nós a desprezamos, né? Ou ouvimos, e o que é desprezar? É você desvalorizar, é você deixar de lado aquilo num canto, não colocar no lugar que é devido. Então, às vezes as profecias, elas já foram liberadas. E uma parte delas está sendo manifesta diariamente em nossas vidas. Mas muitas das vezes nós desprezamos. Ouvimos e ao mesmo tempo somos indiferentes àquilo que fomos advertidos pelo Senhor. Então, quando nós não entendemos isso, porque estamos num tempo muito acelerado, a importância do propósito. A nossa vida é uma vida de constância em propósito. Nós temos um propósito. Não é um problema a ser resolvido. Nós precisamos entender que problemas nós sempre vamos enfrentar. Deus nunca nos disse que nós teríamos vida fácil. A proposta do Evangelho nunca foi uma vida fácil, uma vida sem problemas, uma vida sem dificuldades. Eu não estou falando de dificuldades financeiras, não. Eu estou falando de dificuldades em todos os aspectos da nossa vida. Mas a proposta do Evangelho é
principalmente transformação individual. A Bíblia diz, e Jesus entrando em Jericó, ele ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu. Vamos falar de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Aí as pessoas se prendem na vista de Zaqueu, na sua estatura, que ele era baixo, mas as pessoas se prendem muito nisso. Mas a questão maior era que Zaqueu, ele era publicano. O que era um publicano? Era um cobrador de impostos. E os judeus não gostavam dos publicanos. Eles desprezavam, eles tinham repulsa pelos publicanos, porque eles sempre metiam a mão na cobrança, e eles cobravam para os romanos, para Roma. Então, o povo judeu tinha dificuldade, porque achava, né, a grande massa, mau caráter e tudo mais. Então, o olhar deles para essas pessoas era de repelir, né, e não inserir essas pessoas no meio deles. Jesus era judeu, prestem bem atenção. Aí lembra aquela situação da mulher samaritana, o povo samaritano. Então, ali já havia uma certa indiferença. E a palavra de Deus diz que ele, Zaqueu, procurava ver quem era Jesus. Vamos parar aí nesse primeiro ponto. Quando no livro de Tessalonicenses, no capítulo 5, nós fizemos leitura, e a palavra de Deus fala a respeito do manter a chama, não apagueis o Espírito, primeira coisa que a gente precisa entender, que eu já sei que a igreja sabe, porque graças a Deus todos os pregadores, pastores ministram sobre isso. O Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força. Eu estou sempre ensinando isso à igreja. O Espírito Santo não baixa em você. Não, hoje o culto foi tão avivado que o Espírito Santo desceu. Ele não desce, ele habita. Ele habita na tua vida. Mesmo quando você não sente emoção alguma, ele está em você. Mesmo quando você se sente fraco, ele está em você. Então o Espírito Santo não tem essa coisa de que hoje tu não orou, tu tá fraco, tu pecou, eu saio. Não tem isso. O Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele habita no nosso espírito. E ele tem as suas ações, as suas atitudes muito singular, particular na nossa vida. Ele tem propósitos e ele trabalha em cima do propósito que ele foi enviado, não em cima da minha emoção, do que eu faço, do meu comportamento. O meu comportamento, ele pode, né, influenciar em muito as ações do Espírito Santo, mas não altera quem ele é. Os irmãos, entendeu? Eu posso ser pecadora, mas o meu pecado não alcança o Espírito Santo, entendeu? Ele não altera o propósito, o amor dele, tudo aquilo que ele tem para com a minha vida, porque senão nós misturamos relações de pessoas com relações com o Espírito Santo, é diferente. Então o Espírito Santo, você pode chegar num culto, não sentir a presença dele e ele está em você da mesma maneira. É isso que nós precisamos entender, porque irmão, se toda vez que você não sentir emoção num culto, parece que você não tem o Espírito Santo, não é isso, isso é emocional, isso é totalmente emocional. Então quando nós entendemos, não apagueis o Espírito Santo, como que se dá isso? Quando a relação de relacionamento com ele começa a diminuir. Não apagueis, não estigais, aquilo que vai se apagando. Olha aqui que Lucas diz, né? Lucas diz assim, 4. E correndo adiante, esse é Zaqueu, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Figueira brava, uma planta espinhosa, né? Então ele, porque não, ele era baixo, não estava conseguindo ver, por isso houve a ressalva da altura de Zaqueu. Esse é o maior, é o pormenor. Ali fala do esforço de Zaqueu. Ele queria tanto saber quem Jesus era, de aparência física, e o que ele fazia, de repente a forma que ele pregava, ele decidiu subir, arriscar-se em se machucar, mas ouvir e ver quem era Jesus. Houve da parte de Zaqueu um esforço. Então é isso que nós vamos pensar no nosso primeiro tópico, onde o Espírito Santo vai falar conosco, a respeito do estigar, do apagar o Espírito Santo. Irmãos, às vezes sabe o que está faltando? Esse ardor, esse queimar, esse avivamento constante, e não num período de campanha de igreja, é quando nós deixamos de cuidar do relacionamento. Zaqueu, ele tinha interesse, ele tinha vontade. O apóstolo Pedro, ele dizia que nós devemos desejar a palavra como crianças, né? Que deseja o leite materno, que chora por ele, que tem aquela vontade de mamar, de se alimentar. Então, o que acontece? As pessoas hoje em dia, isso aí é a grande massa, né? Não é da cocada. Hoje a igreja está assim.
a igreja do Senhor Jesus, devido à demanda da vida. Nós estamos falando de uma demanda, de uma rotina de Jesus, aonde ele passava e multidão o seguia. Jesus era uma pessoa que ele tinha propósito nos seus dias. Então ele não passava em qualquer lugar por passar. Ele sabia quem ele queria alcançar e o que ele queria fazer exatamente naquele momento. Então Jesus passando ali por Jericó e vinha sempre uma multidão. Ele arrastava uma multidão com ele. Então para ter acesso a Jesus, deveria-se ter esforço, porque ele era cercado pelos seus discípulos e cercado por toda uma multidão. Então, hoje em dia, nós, por mais que nós venhamos falar assim, queremos sempre estar falando da geração mimimi, uma geração muito mais fragilizada. Então, o que acontece? Hoje em dia nós estamos, tudo ao nosso redor está nos distraindo, tudo. E não é algo proposital por nós fazemos isso por propósito. Nós todos os dias somos impulsionados a nos distrairmos. Por isso que a fé vai diminuindo. A fé vem pelo ouvir. Às vezes a gente sabe quantas palavras você consegue ouvir de Deus? Uma vez na semana. Se a fé vem pelo ouvir, gente, pensa na quantidade de reportagem que você ouve de pessoas que você conversa todos os dias. O que mais você ouve é coisas de Deus ou coisas naturais? Então, às vezes, nós questionamos a nossa fé justamente por isso. Zaqueu, ele enfrentou as dificuldades, ele enfrentou a multidão, ele se esforçou para ver e ouvir Jesus. Nós estamos, e não é a geração mimimi não, nós estamos querendo ficar numa zona de conforto muito grande. Aquelas pessoas, elas andavam, elas não tinham conforto de banco, elas não tinham conforto de ar-condicionado, elas não tinham instrumento, e a Bíblia diz que elas ficavam horas ouvindo, elas seguiam Jesus. Não tinha essa coisa que nós temos hoje. Lá era sol, ficava todo mundo no sol. Não tinha essa zona de conforto. Então nós estamos assim. Nós queremos escolher como vamos. Chover eu não vou. Acontecer alguma coisa eu não vou. E queremos manter o Espírito Santo, porque o meu desânimo não altera o ânimo dele. Mas eu quero que a minha relação de ânimo com ele seja boa, sendo que eu só vivo desanimada. Eu não tenho motivação. É difícil. Então as pessoas hoje, elas ficam dependendo do que a igreja vai fazer, elas querem depender do que o outro vai fazer, se fulano vai me visitar, se ele vai ligar para mim, por causa da relação do Espírito Santo que às vezes acaba faltando. E Zaqueu, ele se esforçou para ver. Irmãos, quando nós queremos que Jesus entre na nossa casa, deve haver de nós um esforço. Quando eu quero receber uma cura, não é a menção, o pastor que está pregando assim, é a Bíblia. A Bíblia fala que Naamã se esforçou, obedeceu, creu. A mulher do fluxo e tantos outros. Coitado daquele homem que Jesus foi lá e mandou lavar a vista no tanque. E quando ele chegava lá, não enxergou o suficiente. Volta lá. E teve que voltar. Eu não acredito que foi umas 2 vezes que ele retomou. Então o que acontece? Houve esforço, houve movimento. E às vezes a gente não quer se esforçar. Nós queremos a facilidade. Se aquilo não aconteceu em 21 dias, então eu fico desanimado. Se as lutas se levantaram, meu irmão, a luta não levantou porque você está em jejum, porque alguém vai se batizar ou alguma coisa. A nossa batalha é algo constante. O inimigo, ele está trabalhando. Meu irmão, o Espírito Santo habita em você. Ele não é força, não baixou aqui. Ele está em você. Você levanta para trabalhar, você conversa com teus amigos, você volta para casa, vê televisão, mexe no celular, tem a tua rotina normal, vai para academia, faz tudo isso. Aí chega no final da noite, às vezes você fala um boa noite para o Espírito Santo. Não tem diálogo, não tem relacionamento. Isso é apagar a chama. Porque não tem relação, não consegue, não há diálogo. E tem pessoas que não se incomodam, já se habituaram. Chega do trabalho, não, mas Deus sabe do meu cansaço, Deus sabe o que eu enfrentei o meu dia todo. Meu irmão, isso é uma desculpa que você está querendo dar só a você mesmo. Então nós sempre estamos querendo pegar o nosso dia a dia, é o que eu falei das distrações, para não buscarmos a Deus. Buscar a Deus é uma prioridade para nos mantermos vivos. Tessalonicenses aí, capítulo 5, vai dizer, um dos versículos que nós devemos manter conservado: corpo físico, alma e espírito. E ele fala que isso deve ser mantido até a vinda de Cristo. Eu tenho responsabilidade em sustentar a minha relação também com Deus, de manter essa chama viva. Do
do meu corpo e da minha alma. Eu preciso organizar o meu tempo. O tempo está sendo redimido. Gente, foi uma profecia que eu não posso desprezar. Olha só, Jesus ele disse em tempo profético. Aí sabe o que a gente quer falar? Porque Jesus está voltando, né? Lembra disso. Mas quando você mencionar isso, você lembre-se disso. E ele disse que os dias seriam abreviados. E abreviados para que aqueles que são escolhidos não se percam. Não percam a fé. Então quando eu entendo que os dias são abreviados, a gente reclama. Os dias estão muito curtos. Os dias estão curtos porque Jesus quer nos salvar. Ele disse que abreviou para que nós não nos perdêssemos. Nós passamos por opressão e batalhas espirituais. Tem gente que esquece que o diabo existe. Tem gente que vive em função do diabo. Tudo é diabo, ele nem erra. Só quem faz a besteirada toda é o diabo. E não é. Mas tem gente que esquece o quanto o inimigo ele tem batalhado. Meu irmão, bota algo na tua cabeça. Para de pensar que diabo quer só botar você em vícios, em coisas do mundo. Para te prender. Tem gente que fica, não, porque o diabo está furioso. Ele quer acabar com a minha família, ele quer acabar com o meu ministério. Então aquele zelo pelo meu ministério quer destruir meu ministério. Presta atenção. O diabo não está nem aí para o teu ministério. E nem aí também para a tua família. Não, pastor, mas como assim? Sabe o que o diabo ele quer, gente? Nos impedir de entrarmos no céu. Sempre foi a proposta essa. Ele vai fazer um tudo para impedir que eu entre. Aí tem pessoas que pensam, não, porque o diabo quer acabar com a minha vida. Para quê? Para você ir para o céu? Você é salvo. Quem é dono da tua vida é Jesus. Mas ele quer apagar a chama. Ele quer cortar o meu relacionamento com o Espírito Santo. Ele quer impedir de eu chegar aos céus. Então eu preciso entender que manter a chama do Espírito Santo acesa, ter uma relação com Ele, considerar as profecias, me esforçar para ver e ouvir Jesus, faz parte da manutenção da minha vida espiritual, da minha cura emocional e para onde eu quero chegar. Então se eu não entender que isso vai depender de mim, eu não posso transferir uma responsabilidade, que é a famosa pregação, bem clichê da grande massa de pregadores. Meu irmão, remover a pedra do homem. O milagre, a ressurreição é de Deus. E é verdade. Existem coisas que Deus não vai fazer por mim. Então nós precisamos entender que a importância da nossa oração, ela é muito grande. A importância de você entrar na igreja e você orar e cultuar. Se você está aqui, deixa a tua mente aqui. Se você está aqui, deixa teu corpo aqui, a tua alma aqui. Se você considera que a tua alma está adoecida, fica com os teus pensamentos na palavra de Deus para Ele te curar. Porque às vezes, irmãos, a gente quer chegar na igreja, a gente quer pensar em tudo, a gente quer pensar em problema, queremos reparar, ver quem veio, quem não veio, isso, aquilo, outro. Depois a gente vai embora da mesma maneira. E é isso que o Espírito Santo quer nos mostrar no final, depois que Zaqueu encontrou com Jesus. Zaqueu não foi mais o mesmo. Não podemos mais ser o mesmo depois que nos encontramos ou reencontramos com Jesus. Tem que haver uma mudança na nossa atitude. Não é na atitude de Jesus ou do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não muda. Deus é imutável. Nele não há variações de humor. Em nós há. Não há variação nele nas emoções de Deus ou do Espírito. Em nós há. Então, eu preciso entender que mesmo que eu mude o meu comportamento, eles não irão mudar. Então, quando nós começamos a compreender o que Jesus, o que o Espírito Santo tem como função na nossa vida, nós mudamos. O avivamento é constante. Eu não dependo de um louvor, eu não dependo de estar abrasado, apesar de ser maravilhoso. O momento da igreja é o máximo, né? Quando estão todos juntos. Mas é dentro da minha casa, o ardor pode permanecer. No ambiente do trabalho, o ardor pode permanecer. É a sensibilidade de conseguir ouvir Deus aonde você estiver e falar com Ele. É o andar na rua e estar dialogando com Deus. É a percepção das coisas. Trazer Deus para a nossa rotina. Aí hoje em dia, o celular às vezes rouba horas do nosso dia. Televisão, tem gente que fica, eu não ligo para celular, mas está socado na televisão. Às vezes quando não está socado na televisão, está conversando com alguém. Irmãos, nós sempre, isso é humano, nós sempre estamos nos apegando a alguma coisa, colocando alguma coisa para nos preencher, entendeu? Todos nós fazemos isso. E se não colocarmos tarefas, nós nos acomodamos tudo que está relacionado às coisas espirituais.
espirituais. Aí não adianta, aí vou pregar, aí eu tenho que jejuar, eu tenho que quase fazer uma vigília, fazer um esforço danado. Quanto isso deve ser uma coisa natural. Eu vou cantar, então eu vou ficar à frente, eu vou ter que fazer isso. Eu vou orar, eu tenho que me preparar. Se preparar, o Espírito Santo está na tua vida. As coisas, elas devem fluir naturalmente, até no diálogo. É o hábito que nós temos. Você vai às vezes falar uma coisa. Jesus, a Bíblia diz que quando Zaqueu ele chegou àquela altura, isso chamou a atenção de Jesus. Sabe, Jesus ele nos ama da mesma maneira, mas às vezes as nossas atitudes, elas atraem o olhar de Deus. Mas às vezes as reações dele comigo é diferente, porque a minha atitude com ele é diferente. Então não é que o irmão é mais abençoado. Não é que o irmão, às vezes, é o preferido de Deus. A relação dele com Deus faz isso. Assim como Jesus tinha um relacionamento com João, né? Que João deitava no ombro de Jesus. Era o tipo de relacionamento que eles construíram. Pedro já não tinha esse tipo de relacionamento com Deus, com Jesus. Mas Pedro foi um dos que foi eleito, a exemplo, né, de edificação, até pela tradução de seu nome e tudo mais. Então, irmãos, o que nós precisamos entender? É a tua relação individual. Ninguém pode se relacionar com Deus por você. O máximo que as pessoas podem fazer é interceder pela tua vida e você ser abençoado, porque alguém intercedeu, pediu um favor a Deus pela sua vida. Mas Deus, Ele quer que você ore. Deus quer que você entre. Você já parou para pensar como você entra na casa de Deus? Como você vê Deus? O seu desejo de entrar na casa de Deus é ver Deus. É olhar Jesus, é ver a presença dEle, é ouvir Ele para a tua vida. Será que nessa manhã você estava muito mais preocupado em sair avivado, aquecido, ou né, meio descarregado, vou lá fazer um descarrego nessa manhã? Ou se você veio para ver o que Deus quer falar no teu coração, se você veio para ouvir Jesus, para ver Ele olhar de maneira singular para você. E às vezes o Espírito Santo, Ele olha para nós, meu irmão. E quando eu falo de olhar, é quando Deus, Ele traz uma palavra a nós, que nós sabemos que aquilo é para nós. Quando Ele olha para nós e diz, né, Ele olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desça, porque hoje me convém pousar na tua casa. E às vezes o Espírito Santo está falando e olhando para você. Volta a ter comunhão, a ter relacionamento. Você está muito distraído. E isso não é para a gente virar alucinado, fogo puro, perder a realidade da vida, né? Não, temos responsabilidade e compromisso no mundo. Mas eu posso ter isso tendo um relacionamento com o Espírito Santo. Eu posso pedir orientação. Irmãos, às vezes as pessoas não pedem mais orientação a Deus, elas fazem. Aí depois choram pelo resultado. Então por quê? Porque nós não estamos fazendo, a gente vai desprezando tudo. Deus, Ele está nos advertindo em suas profecias das coisas que vão acontecer no final. Olha, o amor de muitos vão se esfriar. E a gente está reclamando que não está se havendo o amor. É aquilo que eu sempre falo, irmão, pode não estar havendo o amor lá, mas tem que haver aqui. Entendeu? Nós estamos com aquele hábito que os judeus fizeram. Aqui que a gente vai ler. Os judeus ficaram incomodados, porque Jesus estava entrando na casa daquele publicano. Às vezes nós nos incomodamos com a maneira que Deus ele está fazendo as coisas. Mas para que botou esse jejum? Para que vai ter essa santificação? Gente, eu não acredito, vai fazer não sei o quê. E agora essa meta de ação social? Tudo se reclama daquilo que se faz. Tudo vê como uma luta, como algo muito pesado, muito puxado. Não porque, mas vai fazer batismo no tempo de pandemia, vai fazer não sei o quê. Sabe? Então o que você vai tendo percepção das coisas? Assim como os judeus apontavam as coisas, às vezes nós também estamos tendo reação assim. E uma das coisas que o Espírito Santo ele fala é do regozijai-vos, alegrar-vos. Às vezes a gente chega na casa de Deus, você às vezes não vê alegria no coração. Por isso que eu falei, hoje é dia de alegria, hoje é dia de festa. Então são atitudes, irmãos, que nós precisamos aprender a ter como cristão. Não adianta vir aqui sapatear, falar em línguas e vai lá para fora. Chega lá fora, é um ingrato. Só abrir. Aqui, Tessalonicenses, ele dá para nós. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para conosco. Às vezes não pode cair um copo dentro da nossa casa, que a gente já fica, o diabo quer acabar com a minha paz.
Porque o diabo, ele quer... Gente, entendeu? Quer acabar com a tua paz. Olha o que Jesus falou para nós. Isso é promessa, não despreza isso. Eu deixo a minha paz eu te dou. Se ele te deu, não deixa ninguém roubar. Nem copo que cai pode roubar a tua paz, a tua alegria. Estamos ingratos demais. Eu tava falando, esses dias eu falei, cara, não dá para reclamar. Tem gente olhando para você e vendo o teu testemunho e maravilhado com a sua postura. Irmãos, quando você olha para o lado, você vê que a luta do outro é muito maior do que a tua. E às vezes você está reclamando de coisinhas tão pequenas, uma ingratidão. Aí Deus, ele diz o que para nós? Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Reclama do trabalho, reclama do trânsito, reclama de tudo. Tem gente querendo porta de emprego, você está reclamando. Eu ainda falei para o Wagner, meu Deus, ontem eu estava tão bem, hoje eu levantei com o pé doendo. Falei, não acredito. Eu ainda falei, aí eu sentei aqui e falei, não vou reclamar, porque eu estou bem, hoje não é dia, nada vai acontecer, eu vou permanecer no salto. Eu falei, se não vai ouvir um pio da minha boca em relação a isso. Irmão, sabe o que quer dizer? Tem coisas muito maiores hoje para viver, para eu poder sentir dor. Você está entendendo? Então, o que determina é a nossa posição. Zaqueu, ele determinou a posição dele. Eu quero ver, eu quero ouvir. Quando você sair da tua casa, saia para ver Jesus, saia para ouvir. Você não se esforçou, não veio de tão longe. Não saia da tua casa para que não seja isso, para querer mudança na tua vida, dele olhar para você e falar. Não fica sentado no banco pedindo ao Espírito Santo, ai, pelo amor de Deus, não fala nada no meu, não vai aonde, deixa ele ir, deixa ele tocar onde tem que ser tocado, deixa ele mostrar para você o quanto você está distraído, quantas coisas tem apagado o teu relacionamento com ele. E o que você precisa é muito mais do que um culto avivado, é uma rotina de vida, de relacionamento, algo que mexa no teu interior e mude o teu dia. Zaqueu teve um culto tão abençoado naquele momento, que eu não sei como Jesus comeu, qual foi a conversa naquela mesa, que Zaqueu decidiu não ser mais o mesmo. Você está entendendo? Quando você sentar na mesa com Jesus, decida que você não vai ser mais o mesmo. Decida mudar, decida ser grato, decida manter chama acesa. Aí às vezes as pessoas vão falar de relacionamento, vai preparar o quê? Vai preparar jantar, vai levar para sair, vai mudar o ambiente, o clima e tudo mais. Para quê? Para esquentar a relação. Faz alguma coisa para esquentar a tua relação com Deus. Faz um jejum, faz uma oração. Fala, Senhor, eu vou te dar um culto diferente, uma noite diferente na minha casa. Por que tem que ser só na casa de Deus? Prepara a atmosfera da tua casa e chama Jesus para cear contigo. Diga, Senhor, convém que tu habite na minha casa, repouse, faça da minha casa a tua morada. E às vezes a gente acha que isso aqui tem que se prender aqui, tem que se prender uma campanha, aí vem uma manifestação, uma graça, aquele ardor do culto, acabou o culto, volto para casa ingrato? Acabou o culto, acabou meu relacionamento com o Espírito Santo, só no próximo domingo? Não posso. Desprezo as profecias, a advertência que Deus está me dando. Às vezes Deus está mandando eu orar há muito tempo e eu vou menosprezando isso. A chama vai apagando, a frieza espiritual vai chegando. As distrações vão vindo, vão ocupando espaços na minha vida. E quando nós vamos percebendo, não tem tanto espaço mais para Deus. Não pode haver isso. Você precisa orar porque você precisa manter um relacionamento com Deus. Os jejuns são para as impossibilidades. São humilhação, mudança. Jejum tem perdão. Não perdoa, quero jejuar. Jejum tem desatado os nós, tirar o jugo, tirar o pecado, tirar tantas coisas que estão erradas na nossa vida, mudar a postura. Isso é o jejum aceitável. Lá de Isaías, se eu não me engano, 58. Então, às vezes, não adianta eu fazer jejum, querer ouvir a resposta de Deus, mas não querer mudança. Aí ele disse, desce depressa, e apressando-se desceu e recebeu com júbilo. Vendo todos isso, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Ele disse assim, tudo aquilo que eu peguei, que não era meu, eu vou retribuir, eu vou devolver. E aqueles que eu peguei, que ele sabia que ele tinha pego, o que ele falou? Eu devolvo 4 vezes. Sabe qual é o nome disso aqui? Arrependimento. Choro, negociação com Deus, não vale.
Não, Senhor, olha, por isso que é complicado o pecado, né? Porque a gente entra num remorso danado. Gente, hoje é dia de ceia. Ai, meu Deus, Senhor, perdoa teu servo, aquela coisa e tal. Na próxima ceia, a mesma conversa e assim vai indo sucessivamente. Porque não houve arrependimento. Você vai numa cadeia, você pergunta a pessoa se ela está arrependida. Estou muito arrependida de estar aqui. Solta. Vai lá e faz às vezes a mesma coisa. Ele só está arrependido porque ele está preso. Aí às vezes a gente se arrepende, tem aquele remorso, né? Porque alguma coisa deu errado. Porque as coisas não fluíram. Mas isso não é arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude. Então não adianta a gente chorar, negociar. Deus não quer que a gente negocie com Ele. Deus quer que a gente se arrependa. Se eu não entender os meus atos e me arrepender por Ele, eu não tenho nem consciência de que sou pecador. Por isso que tem muitos religiosos que nem se acham pecador. E nós somos pecadores. Então nós precisamos ter isso. Zaqueu, ele mudou a atitude. Evangelho é mudança. Não dá para estar no Evangelho se não houver mudança na nossa vida. Então não tem como. Eu não posso querer fazer jejum só para ter vitória. Jejum é proximidade com Deus. Às vezes Deus ele usa uma luta para eu me aproximar dele. Ele usa uma curiosidade para eu chegar perto dele. Deus, de repente, nesse meio tempo, Ele usou enfermidade, alguma adversidade, problemas dentro da sua casa, conflitos emocionais ou pessoais, para que você se aproximasse dEle. Mas Ele não quer que essas coisas sejam a sua única motivação para vê-lo e ouvi-lo. Porque quando Jesus saiu da casa de Zaqueu, Ele não deixou a mesma pessoa que ele estava em cima daquela figueira brava. Jesus, Ele não quer que nós venhamos ser as mesmas pessoas sempre. Não fica nessa de que, não, eu sou assim desde quando eu aceitei a Jesus. Para com isso. Jesus quer transformar a tua vida. Ele quer mudar você, mudar a sua mente. A mudança para nós é essencial. Deus é imutável, nós não, nós precisamos de mudança. Nós precisamos ser transformados nele. Então se permita ser transformado. Que o avivamento, o ardor, o manter da chama, sabe, a gratidão faça parte da tua vida. Todas as vezes que você pensar e murmurar, olha para alguém. Olha para alguém que está do teu lado, olha para o irmão da igreja, que às vezes está passando uma luta muito grande. Para olhar uma reportagem, mas não é para ver como está o Covid apenas e as outras coisas. Olha quantas pessoas estão passando fome. E às vezes a gente está reclamando que o contrafilé está caro. Então às vezes nós estamos reclamando de coisas tão pequenas, irmãos. Se a gente olhar para fora, o nosso mundinho, às vezes isso aqui, ó, vai para a igreja, vai para o trabalho. Então o teu mundinho, às vezes, não vou dizer que ele é perfeito, mas ele é acessível, ele te traz um certo repouso. Sabe, tem pessoas aí que estão sendo agredidas, violentadas, passando fome, sofrendo com enfermidade em hospital. Aprenda a ser grato. Agradeça a Deus a salvação que Ele te deu. Em vez de você reclamar que você é sozinho na tua casa, diga: o Senhor começou uma grande obra e Ele começou por mim. Mantenha a tua chama acesa. Mantenha o teu relacionamento com Deus aceso. Mesmo que você esteja cansado, tudo bem, você não vai aguentar. E meu irmão, quando a gente quer orar, você pode estar cansado do que for. Deus, Ele restaura a nossa alma de uma tal maneira que você às vezes nem percebe. Então, não ora sentado, não ora deitado. Fica de pé, estenda a mão, agradeça, põe alegria na sua oração. Você não precisa fazer uma oração longa, mas faça uma oração de quem quer falar, sabe? Não de quem quer reproduzir. Meio que o Pai Nosso que está no céu, esquece o Pai Nosso, aquilo ali é só um padrão de oração. Isso não é para ser repetido, é para ser utilizado na nossa vida. Aí o que você vai fazer? Fala com Deus: Senhor, muito obrigado por esse dia, porque eu sou um salvo, porque o Senhor é bom na minha vida. Isso mantém a chama acesa, mantém a alegria no nosso coração, nos deixa com propósito. Então mantenha a tua vida cristã, mantenha a transformação na tua vida, se arrependa e vai. Hoje em dia as pessoas só querem pedir perdão. Deus, eu quero te pedir o perdão porque eu sei que eu errei e tudo mais. Zaqueu, ele foi às pessoas que ele errou. Vai pedir perdão para quem você falou mal. Vai se reconciliar se você entende que você errou. Zaqueu chegou a uma compreensão de um entendimento. Sabe o que a gente quer às vezes? Orgulho, exposição, vergonha. Isso não faz parte de um coração arrependido. Nós não ficamos preocupado com isso, é mudança. Hoje em dia, pai não quer pedir perdão filho não quer mais pedir perdão. É aí que entra o endurecimento do coração. Há irmãos da igreja. Aí sabe o que isso acontece, irmãos? O nosso coração fica endurecido, porque não praticamos o perdão diário, não reconhecemos. Aí depois para o Espírito Santo trabalhar no coração vai ficar difícil, é beça, porque
nós o endurecemos. Não endureçais o vosso coração. Aí sabe o que acontece? Ouve a palavra, sabe que aquilo dali se encaixou e que Deus está olhando e falando para nós. A gente endurece, não, mas eu vou fazer isso, Deus sabe, Deus conhece meu coração. Muda o pensamento, começa a argumentar consigo mesmo. Isso é endurecer o coração. E aquilo que se ouviu que Deus mandou fazer, não faz. Despreza a profecia e depois quer ser fogo puro. Quer estar a semana toda bem espiritualmente, quer se relacionar bem com Deus, não quer viver uma vida cristã de montanha-russa. O que nos sustenta, irmão, é uma constância. É todos os dias saber exatamente aquilo que se deve fazer. Então nós nos relacionamos com Deus porque nós entendemos o quanto precisamos.